que é o ministério didático? O ministério didático é o meu ministério de ensino da palavra de Deus. Não é um ministério de uma igreja independente, mas é o meu ministério, que chama Ministério Didático, Teologia para o Dia a Dia. O que eu faço com este ministério? Este ministério, eu tenho algumas palestras, são 42 palestras no total. Tenho aí, pela misericórdia do Senhor, vamos ver se até fevereiro eu tenho 2 livros para estar sendo lançado: Fé, Família e um Armário Escuro. E eu tenho um livro também sobre o jovem e a tecnologia e os periféricos da alma. Então estou aguardando, a CPAD já falou não, que é difícil, alguma coisa lá, mas a editora Mundo Cristão já está querendo publicar um deles, A Fé, Família e um Armário Escuro. E peço para que os irmãos me ajudem em oração para que o Senhor possa permitir que este livro seja lançado para edificação de vidas, edificação de famílias. E esse ministério tem sido algo que eu tenho levado para todo lugar. A questão didática quer dizer a questão do ensino. A maneira que você ensina, a maneira que você transmite, é a ciência da transmissão do conhecimento. É a estrutura que se transmite o conhecimento. E não falo só de uma teologia comum, mas usarmos a teologia de Deus para o nosso dia a dia. Isso é muito importante. Amém? Podeis se sentar, amados. Glórias a Deus. Eu até peguei o PowerPoint errado. Eu peguei esse mais antigo. Passa aí, Jonas. Eu e minha casa serviremos ao... Vamos ler todos juntos? Mas quando eu falo lemos todos juntos, é tomarmos posse, é profetizarmos isso sobre a nossa vida. Amém? Estamos lá? Vamos ler bem forte. 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pode mudar? Glórias a Deus. Está baseado em Josué 24:15. Quando todo aquele povo, ele faz uma pergunta, mas ele diz assim: olha, eu só sei que eu e a minha casa. Ele está falando assim: eu só sei que aquilo que eu tenho responsabilidade, que Deus colocou em minhas mãos, este sim, eu profetizo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode mudar, Senhor. Eu e minha casa, abre aí. Essa foto está um pouquinho antiga, não está não? Está aí eu, aperta mais um para aparecer os nomes. Está aí eu, o Gui lá no fundo, meu filho mais velho, a Rafa e o Luiz Felipe. Esse pequenininho aí, ele já está com 17, indo para 18 já. Então a foto está um pouquinho antiga, mas essa é a minha, são os meus filhos. Pode mudar? Pode mudar. Aí eu e a minha amada, não está aparecendo muito, mas é a mulher que Deus colocou como alicerce na minha vida, como minha ajudadora, que me atura há 30 anos já, glória a Deus. O que louvamos a Deus. E eu tenho algo peculiar com a minha esposa, que sempre que eu dou curso para casais, eu falo sobre a questão da nossa vida. Nós somos totalmente o oposto. Eu sou uma bomba, eu sou uma tempestade e ela é bonança. Eu sou a turbina, ela é a vela do veleiro. Então, totalmente o oposto. Só que tem um segredo aqui. O oposto, ele faz isso, ó. No momento que ele se alinha. Nós estamos aí com 30 anos de casado. Nós nunca batemos boca.
nós nunca discutimos, nós nunca entramos em atrito. Aí alguns falam impossível. Não, não é impossível. Porque cada um conhece o limite do outro. É a forma que nós vivemos, é a forma que nós respeitamos. O dia que eu não estou bem, ela sabe. O dia que ela não está bem, eu sei. Eu sei as coisas que ela não gosta, ela sabe as coisas que eu não gosto. Tem aquelas coisas normais de casal. Não, eu vou, não, tá bom, tchau. Mas nunca ficamos nessa de dormir em quarto separado, tô de bico, ficar de mal. Não existe em nome de Jesus. Então nós procuramos viver uma vida há 30 anos junto, de compreensão, de equilíbrio, de cumplicidade, de verdade absoluta, muito diálogo. Então eu vi que chegou um tempo, não tem muito tempo, eu tenho alguns problemas de saúde que Deus está cuidando. E ela chegou para mim e falou, eu cheguei para ela e falei para ela assim, eu estou te sentindo que você está incomodada. O que está acontecendo, bem? Você não é a mesma, tem hora que você está você está me tratando. Ela fala, não, eu estou preocupada com você. Ela falou, você precisa parar de viajar, você precisa parar de sair um pouco, você precisa descansar. Você precisa ir no médico, você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa estar mais em casa. E olha, aí sabe o que eu fiz? Eu parei de viajar, eu reduzi minhas agendas, eu comecei a descansar, eu fiquei mais em casa. Aí o que acontece? Acontece aquele equilíbrio dentro do lar, porque ela não estava falando só para o meu bem. Ela fala, bem, a questão não é você, porque se você não está bem, se você está doente, se você sucumbir agora, tudo bem, mas e a família? Quem vai sentir é sempre a família, quem vai sentir é sempre os filhos. E eu tomei também algumas decisões nesse ano, abri mão de algumas coisas para viver mais o meu ministério, para não estar tão pesado a minha vida, correria, porque não sou mais menino, não sou mais criança, eu estou com 56 anos, não é mais a mesma coisa. O Newton com 48, você falou? Ele fez 48, se bem que faz uns 10 anos atrás isso, mas tudo bem, mas um dia ele fez esses 48. Então está aí eu e minha amada. E isso eu falo para os casais. O equilíbrio é o segredo do casal. E o homem, muitas vezes, ele não tem paciência de ouvir. Ele quer ser ouvido, mas ele não tem paciência de ouvir. Se quiser dar um glória a Deus aí, pode, viu, minha irmã? Mas não cutuca ele não, que depois você arruma rola em casa. Glórias a Deus. Pode mudar, irmãos. Família completa. Eu, minha esposa Cristina. Olha o tamanho do Luiz Felipe. Luiz Felipe está com 1,78m. Está maior que eu. A minha filha Rafaela e meu filho Guilherme, hoje casado já há mais 3 anos. Que Deus continue abençoando. Pode mudar? Vamos lá. Tema desta palestra: desafios da família cristã em momentos de crise. Vamos repetir todos o tema dessa palestra? 1, 2, 3, bem forte. Desafios da família cristã em momentos de crise. Amém. Glórias a Deus. Quem gosta de viver em crise? Oh, Jesus, coisa linda, inocência, né, irmãos?
Quem gosta de viver em prova aí, meu irmão, dá um glória aí. Alguém gosta? Agora, tem como evitar a crise? Tem hora que a crise vem que não tem jeito. Se eu falar para vocês aqui que vocês vão viver uma vida maravilhosa, uma vida sem problema, uma vida sem luta, uma vida sem prova, eu estarei indo contra a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus nos diz que nós teremos o quê? Lutas a serem enfrentadas. Efésios já entra falando assim, que olha, que nós temos uma luta sendo travada, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades celestiais da maldade. Então ele está falando, vai ter luta, vai ter batalha. Judas, na sua epístola, ele chega e fala assim, olha, eu ia escrever para vocês sobre as coisas comuns da salvação. Eu queria conversar com vocês sobre as questões inefáveis da glória de Cristo. Eu queria falar tanto com vocês, escrever para vocês as bênçãos do Senhor, as bênçãos da salvação, mas eu não posso. Eu fui impelido pelo Espírito a falar para vocês que nós precisamos continuar batalhando. E não é uma luta comum. Nós precisamos continuar batalhando pela fé, batalhando pelo amor de Cristo, batalhando pelo sacrifício de Cristo, lutando pelas coisas de Cristo. Dê uma lida na epístola de Judas. Ele fala isso. E ele fala isso, olha, nós precisamos entrar nessa guerra, porque nós estamos sofrendo influências. Mas não são influências comuns, são influências de homens malignos, que querem tirar a paz da sua casa, que querem tirar a alegria do seu filho. E esses homens um dia estavam no nosso meio, professavam a mesma fé que nós professamos, eles professavam essa fé. Só que eles saíram do caminho de Cristo. E hoje eles pregam essa mentira. E essa mentira está abalando a nossa fé. Então Judas está falando que naquele momento a igreja estava passando por uma crise. Desafios da família cristã em momentos de crise. Pode mudar? Em toda a Bíblia encontramos famílias em crise. Mas, pastor Francis, como assim? Em toda a Bíblia, famílias em crise, sim. Em toda a Bíblia, se nós formos pegarmos todos os livros da Bíblia, nós vamos encontrar alguma família que está em crise. Quando eu falo livros, não estou falando dos livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, não. Estou falando dos contextos dos livros históricos e o Novo Testamento. Esses livros sim traçam conceitos de família que passam por lutas, por crise, que tem a fé abalada, que tem problemas de relacionamento conjugal, que tem problemas de relacionamento com filhos. Outro dia eu estava até olhando na Bíblia e falei, eu vou pegar aqui uma família exemplo na Bíblia. Pastor Gerson, você achou? Newton, você lembra? Pastor Newton, não dá. Para mim só sai Newton. Neto, eu não achei. Mas espera aí, pastor. Ele Josué, lê um pouquinho antes. Todas as famílias têm problemas. Samuel. Sacerdote Eli. Meu Deus, se a gente pegar essas famílias, nós vamos ver hoje sobre algumas famílias em crise e por que essas famílias entram em crise. Quais os principais pontos que as famílias acabam entrando em crise, perdem as suas forças, se confrontam entre si. E hoje o que está acontecendo com o inimigo das nossas almas, ele quer mesmo é tirar a estrutura da família.
Porque a hora que ele consegue causar desentendimento, confusão dentro da família, o altar e a chama da presença de Deus, essa cinza do desentendimento familiar, começa a sufocar a presença de Deus na vida da família. E a família muitas vezes não tem mais aquela comunhão. Uma coisa que eu prezo na minha casa, que é lei, ainda alguns irmãos falaram assim: pastor, você precisa postar isso no Face, você precisa postar isso no Instagram. Eu falei, mas para quê? Para que as outras pessoas vejam. Eu falei, não, mas isso é um negócio meu e da minha família. Nós temos um culto no lar que é lei, é decreto. Eu, como sacerdote da casa, eu decretei aquele dia, quarta ou quinta, se eu não estou fora em algum compromisso, se eu tenho compromisso na quarta e na quinta, se eu tenho compromisso na quinta e na quarta, não importa o horário, gente, é quando todo mundo está reunido em casa, pode ser 11h30 da noite, nós já fizemos isso à 00:30. Mas pode, não tem problema. Nós não temos problema para adorar com horário, viu, meu irmão? Não fica preocupado não, passou da meia-noite. Meia-noite não é um bom horário, não. Pode fazer o teu culto, meu irmão, que não tem ação da treva, não tem poder do inimigo que vai entrar na tua casa. Fique tranquilo. E aquilo é lei na nossa casa. E não é um culto extenso, não. Nós cantamos um hino da harpa, pegamos um livro específico da Bíblia, agora nós estamos em Lucas. E o que eu faço? Já fiz o Novo Testamento, estou voltando, estou em Lucas, e ali a gente lê um versículo, a gente comenta daquele versículo, a gente debate aquele versículo. Às vezes eu noto que meus filhos têm dúvida, falam, mas pai, por que isso, por que aquilo? Minha esposa, então fica algo gostoso, a gente dá risada, a gente brinca. É um momento da família. Celulares todos desligados, televisão desligada, é um momento nosso com Deus. E minha sogra, eu sempre falo isso, minha sogra ficou muito doente, eu me dou muito bem com a minha sogra, não tenho problema nenhum com elas, irmão, que Deus a tenha no seio de Abraão. Glória a Deus. Não tenho problema nenhum com ela, é uma bênção, meu irmão. E ela estava muito doente, a gente cuidava dela, e nós estávamos fazendo um culto doméstico, era mais ou menos 8h da noite. Juntou eu, a Rafa, o Lipe estava meio dormindo no sofá, que ele era menorzinho, o Guilherme, deixamos o Lipe, e começamos a louvar o hino da harpa. De repente minha esposa falou assim, bem, vai buscar minha mãe, que ela estava no quarto. Eu falei, puxa, por é mesmo, esqueci da minha sogra. Onde já se viu um genro esquecer da sogra? Jamais um genro esquece da sogra. Ela falou, traz ela no colo. Eu até pensei em tropeçar no caminho, mas não. Estava crente, né? Fui lá, peguei a minha sogra no colo, trouxe, perguntei para ela primeiro, ela falou que sim. Coloquei ela, começamos a louvar. A Rafa chegou e falou assim, ô pai, eu estou sentindo de Deus de tocar um hino para a avó. Eu posso? Eu falei, pode. Aí ela começou a tocar aquele hino mais perto deles. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Que número que é mesmo? 187? 187. E ela começou a tocar aquele hino no violino. E ali eu notei que minha sogra começou a chorar. Chorava. E ela mal falava. E ela começou a chorar. Aí o Guilherme, meu filho, pegou o sax e começou a tocar aquilo. Aí, meu irmão, a glória do Senhor, aquela cozinha ficou pequena, meu irmão.
E a gente chorando e falando em mistério, e meus filhos tocando, minha sogra chorando. Foi quando eu chego para minha sogra e falo assim, eu chamava ela de museu, de Mumu, carinhosamente, ô Mumu, aquilo era uma mãe para mim, falando a verdade. E eu não tive uma sogra, eu tive uma segunda mãe. E eu cheguei para ela e falei assim, Mumu, você não quer voltar para Cristo? Que uma vez ela tinha aceitado, tinha ido na igreja, ia na igreja com a irmã dela, mas depois ela balançou a cabeça assim e chorando, voltou para Cristo. Olha só, um culto do lado. Quando deu 2 horas da manhã, eu escuto minha esposa gritando no banheiro. E quando eu entro no banheiro, minha esposa está segurando minha sogra assim, no banheiro, toda suja. E aqui eu vou segurar minha sogra assim, minha sogra olha para mim. Aí ela dá um sorriso e parte para o Senhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente esquece do agir de Deus. A gente esquece que quem pode mudar a situação da sua casa não é você, mas sim o poder de Deus que habita em você, a presença de Deus que habita na sua vida. Ela transforma, ela traz o momento da salvação, ela traz o Espírito, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos exercitar essa autoridade de Deus em nossas casas, nós precisamos exercitar o poder de Deus em cada cômodo do nosso lar. Outro dia eu acordei de madrugada, sabe o que eu fiz, pastor Gerson? Era uma guerra espiritual que estava sendo travada. O inimigo estava me enforcando na minha cama, aquela luta e briga. E quando eu olho, ele está assim, sentado, apoiado, como se fosse um abutre em cima da porta. E ali eu comecei aquela luta espiritual. Quando eu vejo, eu acordo. Naquele momento que eu acordo, eu começo a orar. Acordei minha esposa, acordei meus filhos e nós saímos orando por toda a casa. Oramos num quarto, oramos no outro, oramos na cozinha. Tem alguns que falam que isso é coisa de doido, não precisa, ele não entra na tua casa, meu irmão. Se você sentir de Deus de orar por cada cômodo da tua casa, meu irmão, ore, repreenda a ação do inimigo, repreenda a ação da desunião, repreenda, jovem. Muitas vezes você está falando assim, na casa está assim, ó, eu não aguento mais. Sabe o que você faz? A hora que sair todo mundo, você vai, ora no quarto da mãe, ora no quarto do pai, ora no quarto da mãe e do pai, é legal, né? Ora no quarto dos pais, ora na sala, ora na cozinha, ora na lavanderia, ora lá onde está a Lola, ora lá também, viu, Daniel? Ora em todos os lugares da tua casa, vai repreendendo toda ação do maligno na tua casa. Quer orar, quer botar a mão sobre o cara, ora, meu irmão. Sabe por quê? A oração do crente tem poder, ela vai fazer efeito na sua casa. Mas sabe qual é o problema? A família não ora mais unida. Glória a Deus. Daí vem o perfeito louvor. A família não ora mais unida. Minha irmã, meu irmão, não responda, só medite. Há quanto tempo vocês não oram juntos? Pastor, acho que nunca. Pastor, faz uma semana. O casal tem que orar junto. Mas como assim, pastor? Junto. Fecha a porta do teu quarto. Gruda na mão da tua esposa. Dobra os 2 joelhos. Eu faço isso sempre com a Cristina. Geralmente eu durmo e ela continua orando. Porque
que como ora, meu irmão, eu não acompanho. Então às vezes vai. E eu quero dizer amém, ela continua, mas aí eu não aguento. Aí eu vou continuar. Mas ore com a sua esposa, meu irmão. Principalmente quando tem aqueles bicos, sabe? Não magoe, então magoe. A esposa é assim, né? Magoe. O homem fala alguma coisa de manhã, ele sai. Aquilo machucou a esposa. Quando ele volta, oi amor. Tudo bem? Foi bem o dia? E pior que a esposa acha que o cabra está lembrando o que ele falou de manhã. Homem é assim, meu irmão. Aí se você não falar, ele não vai cair a ficha dele. Ele não vai entender. Aí quando cai a ficha, ele fala, Benzinho. Já aproveita que ela está na pia, né? Porque ela não tem pra onde correr. Benzinho. Vem cá. Perdão. É assim, não é, irmão? Você pede perdão, né? Fala nada, irmãs. Então vamos lá, irmã. Vamos lá, irmãos. Deus tem os seus propósitos toda crise que a sua família passar, não veja como ação do inimigo. Veja como um propósito de Deus nessa crise. Aleluia, glória a Deus. É porque tudo a gente joga o inimigo. Não. Assuma a crise e fala assim, não, Deus tem um propósito nessa crise. E geralmente só tem um culpado pelas crises também. A maioria somos nós mesmos. Somos nós que nos vigiamos, que não nos vigiamos. Pode mudar? Quais são as crises que afetam as famílias cristãs? Tem várias, mas eu coloquei as que mais nos afetam. Vamos lá? Pode mudar? No relacionamento familiar, pula. Conjugal, pai e filhos, mãe e filhos, tudo bem. Relacionamento conjugal. Mas pastor Franço, por que o Senhor não colocou pais e filhos? Eu quis deixar dessa maneira, pai e filho, porque às vezes o problema não é a mãe. Às vezes o problema dentro da família, com o filho, é com o pai. Aí também tem o problema da mãe e filhos. Às vezes o pai, ele não vive isso, mas a mãe está tendo problema com os filhos. Mães têm problema com os filhos? Tem. Às vezes guarda demais, cuida demais, protege demais, protege tanto que chega até... O adolescente não consegue nem respirar, porque é natural da mãe proteger. E está certo, tem que proteger. Mas de vez em quando, deixa o bichinho respirar um pouco, assim diz o Senhor. Pode mudar? Irmãos, glória a Deus, aqui em Guanambi, irmãos não tem problema um com o outro. Não estou falando de irmãos de igreja, não. Irmãos de igreja, não. Estou falando de irmãos em casa, não tem problemas um com o outro, vivem numa tremenda paz, numa tremenda harmonia, numa alegria celestial, não é? Não é assim? Pelo menos aqui em Guanambi eu sei que os irmãos vivem nessa alegria. Irmão com problema é só em Marília, não é? Só lá em Marília que tem irmãos com problema. Aqui não, tudo santo, lavado no sangue de Jesus, vivem em harmonia, vivem numa vida alegre. Amém? Tem irmão que nem fala com irmão. Tem irmão adulto que está na igreja louvando no círculo de oração, louvando nos varões, no púlpito. E seu irmão? Não sei, não falo com ele. Irmã, e sua irmã? Não sei. Ela pisou na bola. Aí, desculpa a expressão, aí vem na caruda aqui, na cara de pau. Aleluia. Aí faz cara de espiritual. Gente, eita, chupa bala daqui, dali, mas não tem perdão no coração.
O que o Senhor falou sobre isso? Se tiveres algo contra o teu irmão, aí ele está falando no contexto da igreja, mas se tiverem algo contra alguém, deixa a tua fé, vai lá e reconcilia-te com ele. Está entendendo? Vai lá, deixa a tua fé e reconcilia-te com ele. Mas pastor, é muito difícil, eu não fui a culpada, eu não fui o culpado. Mas vai lá em nome de Jesus e se reconcilia-te com ele. Aí terá paz no seu coração, terá paz na sua casa. Vai ter que perdoar. Lá atrás passou. Não espera vir, não. Vai. Às vezes está dependendo só de você. Família é um dos bens, é o bem mais precioso que Deus nos deu. A gente só dá valor na família quando começa a perder, quando morre um, morre outro. Não vale a pena, meu irmão. Mas ele não é crente, vai lá, reconcilia-te com ele. Mostra que você é um cristão. Mostra que você faz parte do corpo de Cristo. Mostra que você é testemunha de Cristo. Mostra que você é exemplo de Cristo. Mesmo que ele olhar para a sua cara e fale assim: ei, mas eu não te perdoo. Vire as costas e vai embora, porque a tua parte você já fez. Aí o que acontece? Você está liberado do teu perdão. Pode mudar? Outro, enfermidade. Meu Jesus, isso desestrutura qualquer família. Outro, mas espera aí, a gente tem crise espiritual na família? Tem, e muito. É que muitas vezes a gente não olha e não quer assumir. Porque geralmente a gente só está preocupado com a crise espiritual na família dos outros. Ai! Diga ai. A gente nunca olha na nossa crise espiritual. A gente cuida da crise espiritual da família dos outros ou da crise espiritual da vida dos outros. Pode mudar? E a crise social. Eu coloquei nação ali, mas está errado. Crise social o quê? Crise da vida, financeira, tudo o que acontece. Nós vamos ver sobre isso também hoje. Pode mudar? É fato que todas as famílias passaram, estão passando ou passarão por crises. Vamos ver isso? 1, 2, 3. Bem forte. É fato que todas as famílias passaram, estão passando ou passarão por crises. Desculpa, mas isso é a realidade da vida. A Bíblia não nos engana em um momento disso. Crises passam, crises vêm, crises virão. De diversas formas, as crises acontecem na nossa vida. Pode mudar? O que fazer? Pode mudar? Primeiro, temos que entender que na organização familiar não temos como manter a individualidade. Hoje está muito em moda isso. Que o filho, a esposa, o marido, eles têm que ter o seu momento de individualidade. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, fui na casa dele e tal, ele me mostrou a piscina que ele construiu, estava todo feliz. Aí ele falou assim: olha, aqui é meu quarto, aqui é o quarto da minha filha, aqui ela tem a privacidade dela, aqui ela tem a individualidade dela, o computadorzinho dela fica aí. Uma tremenda uma casa no segundo andar, o quarto dele ficava assim num mezanino que sai para a sala. Quer dizer, ele ficava 2 quilômetros longe da filha, porque ele achava que a filha tinha que ter individualidade dela. Em casa é proibido filhos
terem computadores nos quartos. Não existe nenhum. Eu tenho uma boa sala, pela misericórdia de Deus, onde ali tem um note, tem um computador que eu uso para estudo, tem tablet, tem televisão. Então, às vezes, está no computador, ele está aqui, ó, atrás de mim. Ah, mas pastor Franz, na escola ele usa como quer, só que ele não vai ficar na madrugada ali, perdido na internet, e tem um momento em casa. Está o horário, ah pai, hoje eu vou ficar até um pouco mais tarde, tá bom. Mas nós acompanhamos. E muitas vezes a individualidade é uma fuga que acontece do jovem. Teve até um amigo meu que falou assim, tem vezes que eu permito, minha esposa ela vai passear com as amigas. Esse negócio esquisito, né? Eu nessa parte eu sou meio antigão, gente. Não sei porque se eu já estou ficando velho já. Mas a Cristina chegar para mim e falar, bem, hoje eu preciso sair com as minhas amigas. O negócio não vai dar muito certo não, meu irmão. Quer dizer, está melhor com as amigas do que comigo? Só que também, sempre que possível, eu pego a minha esposa e nós dois, sai. Viu, meu irmão? De vez em quando pega a veinha aí, comer o que? Vai comer uma tapioca, vai comer qualquer coisa, vai andar na praça, vai caminhar junto, vai qualquer coisa. Não é o dinheiro que fala, é o momento de vocês dois. Porque o que acontece? Depois que os filhos crescem, aí fica só você e ela. Eu já estou vivendo isso, Nilton. Você também. Eu já vivo isso. Porque dá sábado, Guilherme, casado. Rafa e Lipe vai tocar em uma igreja. Rafa vai para uma vigília. Cada um vai para um lugar. Cada um tem a sua condução. Quer dizer, quando eu vejo, está eu e a Cris só. Sim. Ontem mesmo eu liguei para a Cristina. Eu falei, bem, onde você está? Bem, eu ia da minha irmã, mas estou aqui sozinha. Eu e o Cisco. Cisco é um cachorrinho meu que eu tenho. E eu e o Cisco estamos aqui. Quer dizer, cada um foi para um lado e ela ficou sozinha. Então não podemos perder isso. Esse negócio de individualidade é complicado. A família ela é única. Tem um momento que você quer ficar, você quer ter o seu momento, que nem eu gosto de ler muito, tal, mas eu não me tranco no quarto para isso. Eu leio na sala, com o cachorro, com TV ligada, com o Luiz Felipe gritando, mas eu não me isolo para fazer essas coisas. Porque a família, esse negócio de individualidade acaba separando a família. A família não tem uma convivência família. Então por isso que eu falo, esse negócio de computador no quarto é problema. Não, mas hoje tem o celular. Em casa ninguém dorme com o celular. O celular fica tudo na sala. E já é costume, porque todos os carregadores estão na sala. Então ninguém fica dormindo com o celular, porque o que acontece hoje, o pessoal dormindo com o celular. Amém? A família, como uma máquina, possui o quê? Uma depende da outra, uma impulsiona a outra, ou uma afeta a outra, caso tenha algum defeito. Você está na sua família, teve um problema com o filho, não, mas não foi culpa minha, vamos pôr um filho seu cai em pecado, errou, aconteceu alguma coisa com ele, o que acontece? Mexe com a família inteira, ou não? Mexe, tudo que acontece mexe com a família. Não adianta, por mais que você esteja na igreja, por mais qualquer coisinha que acontece em um membro da família, uma engrenagem defeituosa, o que acontece? Ela trava. Quem mexe com mecânica aqui sabe muito bem. Qualquer coisinha, uma engrenagem que não está funcionando, ela sai, ela fica frouxa, o negócio trava. Por isso que a gente tem que estar funcionando como uma engrenagem única. Tem hora que dá uma travada? Tem, normal, né? Dá uma travadinha, o que você vai?
que você faz muitas vezes para desengripar uma engrenagem? Você vai lá dar uma apertadinha e o que mais? O Gerson estava falando de uns negócios bons para umas engrenagens do motor aí, não tá? O que é? Você põe um óleozinho. Você pinga um óleo. Você está entendendo, meu irmão? Mas como é que eu vou pingar um óleo na engrenagem da minha família? Tem um jeito, meu irmão. Entrou alguma coisa, não está legal, vai orar, vai pedir, Deus derrama. Aí sabe o que vem? Vem o Espírito Santo, que um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite, é o óleo, que mantém a chama acesa. Aí sim ele vai lá na engrenagem, lubrifica a engrenagem volta a funcionar. Você crê nisso para a tua vida, meu irmão? Pula. Relacionamento familiar. Primeiro ponto: distanciamento conjugal. Diga ai. Gente, uma das coisas mais difíceis é manter esse relacionamento conjugal. E às vezes o distanciamento conjugal, ele acontece e a gente nem nota. Principalmente depois dos 7. Por isso que fala que 7 anos é a crise. Não, é por causa do tempo mesmo, 7, 8, 10 anos. O casamento tem um ponto que ele parece que se torna uma amizade, é um momento de convivência. E eu sempre falo, para que um casamento seja estruturado, ele precisa ter os 3 tipos de amor que o grego fala. O amor ágape, que é o amor incondicional, o amor eros, que é o amor sexual, e o amor filéu, que é o amor de convivência, amizade, cumplicidade. Então o casamento tem que ter esses 3 tipos de amor que fala o grego: o filéu, o ágape e o eros. Sem esse o casal não se mantém. Pode mudar? O inimigo age no... Vamos ler? 1, 2, 3, agora! Será? Muda. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Adversário de quem? Do pastor Gerson. É só dele? É só adversário dele? Ou é seu adversário também? Então, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele fica só esperando o momento, só esperando aquele distanciamento, algo que muitas vezes afasta, deixa o casal, deixa uma parte do casal sozinho. Ele acha, pode falar. Ai, tinha de ser Adão e Eva. O inimigo se aproveita de um momento de dúvida, fragilidade, de um momento de fragilidade, de um momento de dúvida, para agir na vida de Adão e Eva. Agora vamos lá, há uma pergunta. Adão e Eva, naquele momento, eles estavam em crise conjugal? O que vocês acham? Responde para mim. Vocês acham que eles estavam sofrendo crise, Adão e Eva? Antes do pecado. Estava tudo numa boa. Estavam lá, Adão trabalhando, cuidando do jardim, lavrando a terra. Eles estavam em crise conjugal? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que eles não estavam em crise conjugal? Eles não estavam tendo problema conjugal. Pode mudar, filha? Verdade. Eles não estavam sofrendo uma crise conjugal. A vida de Adão e Eva estava normal. Pode mudar? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse?
Não comerás de toda árvore do fruto do jardim, muda. Mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei deles, nem tocareis, para que não morrais. Ordem de Deus. Pula. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Onde começa o problema aí? Sabe onde vem o problema de Eva? A hora que, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, os olhos. O início das coisas começam pelo que se vê. Sabe quando você passa naquela loja e você vê aquele sapato, minha irmã? Você vai fazer um culto de libertação de sapato, sabe, irmão? Precisa. Marília, nós estamos fazendo. Porque como a irmã gasta com sapato, só o sangue do cordeiro. E muitas vezes o que acontece com os olhos? Tudo iniciou com os olhos. Ela viu que aquela árvore era boa, por influência. E o que ela fez? Ela viu, ela tomou do fruto. Até aí ela tinha errado? Qual foi o erro de Eva aí nesse momento? Ela vê, o desejo desce no seu coração, ela vai lá, ela pega o fruto, e o que ela faz? Come do fruto. Além de comer do fruto, ela vai e leva para o seu marido. Além de se contaminar, ela contamina o seu marido. Aí a gente já vê nesse momento aí essa questão que a gente fala do adultério. A mulher quando cai em adultério e ela continua tendo a sua vida normal com o seu marido, ela está contaminando o seu marido. E o marido no adultério, ele sai, volta para casa, tem a sua vida normal, o seu relacionamento normal com a sua mulher, e ele está fazendo o quê? Contaminando a sua mulher. Só que essa contaminação não é só para a mulher. Contamina os filhos, contamina tudo dentro da família. Vocês acham que Eva queria errar dessa maneira? Mas ela foi o que? Influenciada. No momento de distanciamento. Uma bobeira de Adão e Eva. Onde estava Adão? Com certeza está lavrando e cuidando do jardim. Porque Deus não colocou o homem para ficar só desfrutando do jardim, não. Deus colocou o homem no início. O trabalho não é fruto da... não, a gente trabalha porque pecamos. Não. Deus colocou o homem com um trabalho já pré-estabelecido. Ele colocou o homem no jardim para quê? Para cuidar e lavrar do jardim. Quer dizer, meu irmão, você já nasceu com responsabilidade para trabalhar. Duro isso, hein, né? Deus não colocou o homem para ficar usufruindo do jardim na boa, não. Ele falou: olha, você vai ficar lá, mas você vai lavrar e você vai cuidar do que eu coloquei em sua mão. Onde estava Adão? O que aconteceu que Eva saiu, deixou os seus afazeres
foi justamente perto de uma árvore que era proibida por Deus. Não come nem toca nela. Mas parece que não, parece que quando é o não pode, parece que quando é o proibido, eita coisa, é coisa do cão mesmo. Parece que dá mais vontade de ir, parece que dá mais vontade de pegar, tocar, de querer. Distanciamento conjugal pode mudar. Erros e tropeços em nosso dia a dia sempre nos trazem consequências em toda a família. Aquele erro de Eva trouxe consequência para toda a sua família, para toda a geração. Quando ela entrega aquele fruto para Adão, ali se consuma a desobediência total do casal. Vamos ler esse texto bem forte, vamos lá? 1, 2, 3, agora. Erros em nosso dia a dia sempre nos trazem consequências em toda a família. Então sempre lembrem disso. Qualquer tropeço, qualquer erro, o prejuízo não vai ficar só para você, vai se estender por toda a família. E não só a sua família biológica, não só a sua família carnal estrutural, e sim para essa família, para o corpo da igreja, acaba sempre trazendo um prejuízo. Quando o irmão erra, quando o irmão tropeça, quando o irmão fraqueja, sempre trazem prejuízos. Pode mudar?